Ô, Bruno, uma dúvida. Pessoal, gravação... Oi, desculpa, pode falar. Eu acho que pode servir para os outros exercícios também, que nem ali você tinha colocado para colocar numa lista e percorrer a lista, né? Aí eu até te perguntei no Slack se era obrigatório fazer isso. Não tem obrigatório, é só dicas de ouro, realmente. Ah, tá. Para todos os próximos programas a partir de agora, o importante é fazer funcionar, não precisa necessariamente uma regra, né? Você pode, inclusive, achar uma forma melhor do que a minha dica, por exemplo, sabe? Que eu fiz o for sem criar a lista. Ele já deu o input e aí eu já tratei fazendo o for do... Sim. Para esse objetivo, eu acho que funcionaria super tranquilo, mas com o crescimento, se fosse um programa que a gente fosse continuar o crescimento, talvez você tenha que ter salvo, no caso, a lista, né, de sites ativos, por exemplo. Mas não tem nenhum problema. Perfeito. Beleza, Matheus? Então, pessoal, vamos começar aqui a gravação da aula, tá? Basicamente, o nosso quarto desafio, vou abrir ele aqui. E como o nosso programa deve funcionar, temos um preview aqui do programa funcionando, um videozinho e tal. Já vou começar o nosso código aqui. Tá? Vou vir aqui, vou criar o nosso projeto, que a gente vai começar a utilizar. Na verdade, eu vou dar um fork aqui, porque tem um pacote instalado, né? Então não é mais só copiar o código, eu acho que os próximos desafios vão ter mais pacotes também instalados, vão ter o request, vão ter outros programas, conforme a gente for utilizando. Então eu vou dar um fork no projeto, que fica melhor aí de trabalhar. Já vou trazer e vou chamar aqui de resolução... Ô, Bruno. 04. Pode falar. A mentorinha de ontem não ficou gravada, não? Tá disponível sim, não tá? Deixa eu ver, peraí. Aqui, ó. Então vou olhar aqui no... Tá bom. Tá até o código que a gente fez o desafio, ó. Ah, tá. Eu vou olhar aqui no meu aqui, então. Eu só acho que eu liberei ela, acho que era umas 10 da manhã, tá? Não foi tão na sequência, assim. Demorou um pouquinho o vídeo. Ah, beleza, então. Talvez você viu pela manhã. Viu. Tá, então, qual que é o nosso objetivo, né, pessoal? Legal. O nosso programa, a gente vai começar hoje a fazer o nosso verificador de sites, né? Então, o programa permite que o usuário informe um ou mais sites, então ele verifica se os sites passados estão online ou offline. Veja como o programa deve funcionar. Aí tem um exemplo dele funcionando e tal. O seu desafio é criar um programa apresentado no vídeo acima. Aprendemos no conteúdo de hoje a verificar o status de um site e tal. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, tá? Sendo bem sincero com vocês aí, antes de fazer a lógica do programa ou qualquer coisa, vamos importar aqui, vamos fazer, né, o processo de verificar um site somente. Só ter aquela, como que a gente fala assim, a linha de código, né, que faz a requisição do caso, né? Então, utilizando o request, se eu preciso fazer uma requisição web, no caso, dar um HTTP request, alguma coisa assim, deixa eu só botar o chat de vocês aqui do ladinho, porque se alguém mandar mensagem, eu consigo ver. Peraí, calma aí. Calma aí, galera. Eu tô sem áudio? Tá ok? Não, tá com áudio, tá com áudio. Tá com áudio. Tá, beleza. Deixa eu até fixar aqui meu usuário aqui na tela, peraí. Pronto. O chat está aqui no ladinho. E aqui está a nossa tela. Tá, legal. Então, o que eu recomendo que seja o primeiro passo, né, cara? A gente fazer uma requisição no site, né? Fazer o nosso simple request. Se você ir lá na documentação do request, que eu deixei o link para vocês aqui, inclusive, né? Eu acho que é uma coisa que você vai ter que utilizar bastante no desafio. Entender, né, como fazer uma requisição, tal. Tem em português, tem em inglês. Então, todas as formas aí que você precisa, né? E como que a gente usa o request? Assim como eu utilizei na aula, a gente vai basicamente fazer um request aqui. Vou copiar esse código. Eu não vou passar esses cabeçalhos por enquanto, tá? A gente vai entender mais para frente o que é isso aqui. Vou ter aqui uma URL, por exemplo, vou deixar isso aqui mesmo, vou botar como exemplo aqui. API GitHub. Ou só github.com. Então tem uma URL aqui criada. Legal. E tá, depois de ter o URL, qual que é o próximo passo, né?
eu posso ler agora, após fazer um request, eu tenho o status code da requisição, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Eu vou chamar isso aqui de request, essa variável, né? Então, a variável request, ela vai ser igual a ação. Vamos botar em português para ficar tudo certinho. O cérebro de vocês fica mais conectado nesse momento, né? Então, o request ele vai dar um get em uma URL. Porém, eu vou deixar o URL também dinâmica aqui, tá, pessoal? Já que eu vou pegar a variável do usuário em breve e tal, eu vou pegar o URL aqui, vou deixar uma string aqui em cima e vou só passar como variável aqui, tá? Então, beleza, já estou dando um get, no caso, no meu URL, e agora, cara, eu consigo passar a permissão para alguém para aprovar os convites aqui? Fica picotando minha tela, peraí. Como que faz para todo mundo poder entrar na sala sem precisar... Tem como dar administrador para alguém. Tá, eu vou passar aí para algumas pessoas aí, ó. Pode passar para mim se quiser. Se quiser, pode passar aqui também. Não, mas não tem como, não. Enfim. Não dá para passar. Tem uma... Eu não sei como, mas tem uma forma, os professores da faculdade usam, que ele coloca acho que é um arquivo de texto com os e-mails do usuário, das pessoas cadastradas, e aí autoriza automático. Pra você ver isso. Eu vou dar uma olhada na próxima, porque fica apitando aqui. Porque eu tenho que ficar clicando. Então, qual que é, né? A gente tem uma URL, a princípio a gente está passando essa URL, escrevendo ela, e depois faz uma requisição. E essa requisição, né, ela tem, no caso, vamos chamar assim, um status code, né, que é a resposta daquela requisição, né, que é um valor, a forma de trabalhar aqui com request. Então, vou botar aqui requisição.status code. Vou dar até um print nisso aqui, tá? Para a gente ver o resultado que está saindo aqui. E dessa forma, né, a gente começa a trabalhar com o request. Essa parte de enviar o request e tal, como que vocês entenderam, por exemplo, essa ideia, como que funciona, tal, como que tá com isso? Conseguiram entender a ideia do request, né? Sim. Sim, isso foi tranquilo. Tá, então a gente consegue, como navegador, acessar um site, fazer uma requisição e tem a resposta do site, se é um 200, se é um 300 e assim por diante, né? Até inclusive eu botei para vocês aqui, ó, 200, que é um site ativo, né? Eu botei aqui, no caso, até a lista, né, de códigos HTTP, são vários, a gente vai entender mais para frente aí, mas o 200 é, cara, sucesso, o site tá ativo, tá rodando lá, tá? Então, eu já sei como fazer isso. Legal. Agora, que eu já sei como fazer isso, se o site está ativo, tá? O que eu posso fazer? A gente pode botar, sem muito mistério, fazer um if, tá? Vou tirar esse print daqui, não, vou deixar assim. Eu posso dar um if na requisição status code. Cara, se a requisição status code for igual a 200, eu quero dar um print falando, cara, site ativo, por exemplo, tá? Então, se eu executar isso aqui... Faltou um zero ali, ó. Faltou o zero. Tá lindo. Se eu executar isso aqui, por exemplo, né? A nossa lógica aqui, site ativo. Beleza. Agora, se o nosso site, tá? Ele não tá ativo, né? Por exemplo, eu posso dar um else falando print site offline. Vamos fazer um teste para ver. Deixa eu botar aqui uma URL que talvez não exista aqui, só para a gente ter uma ideia. Site, aqui no caso ele está... O GitHub ele retorna 200. Eu vou explicar já o tratamento do servidor também, porque não é só o 200 que é um site ativo, tá, pessoal? Tem outras... Por exemplo, pode ter vários códigos aqui, né? Então, como não ficar preso só ao 200? Eu vou explicar também. Eu vi que muita gente estava quebrando a cabeça. Bruno, mas e esse, e aquele? Como fazer... Vou dar uma ideia para vocês de como fazer isso, mas vamos focar só no 200, só no valor por enquanto, tá? Então, assim, a partir do momento que não for 200, tá? Que for, sei lá, 300, digamos assim, a gente consegue trabalhar com site online, com site offline. Uma coisa que pode acontecer, né, que dessa forma, a gente está restrito a um valor de uma URL, que a gente criou na variável. Agora, como que a gente pode pegar o valor do usuário e passar para dentro desse fluxo aqui, de fazer uma requisição
e se o status code for 200, falar que é um site ativo, né? Para isso, cara, eu acho que é uma coisa que ficou tranquilo, né? Que foi a parte de input que a gente viu numa aula, né? De como capturar um valor do usuário. Então, o que a gente pode fazer, né? Criar uma variável. Só pegar o chat. Oi, pode falar. Mano, perdão interromper aí, velho, só que é o seguinte, dessa vez eu tô tentando copiar o código porque eu fiquei meio travado nesse desafio. Certo. E aí, tipo, quando eu tentei rodar, ele falou que deu um erro na linha 4, no requisição igual a requests.get URL. Aí ele fala um negócio de linha 76, linha 542. O que você fez antes pra dar certo? Eu acho que é um problema no trial, né? A gente vai chegar lá, peraí, calma aí. É que esse site aqui é um site ativo, tá? Mas se você botar um site que não existe aqui, por exemplo, muito provável é o mesmo erro que você, ó. Esse aqui, né? Deve ser, tipo, não é tão grande o erro, não. É menorzinho, né? A gente vai chegar nesse ponto, tá? Pode ficar tranquilo aí. Vamos só continuar a nossa lógica aqui, tá? Então, pessoal, como que a gente captura, né? A gente já sabe que a gente sabe o que a gente vai fazer para ver se um site está ativo, mas como que a gente começa agora o nosso programa capturando do usuário um valor? Cara, eu vou dar um print para começar. Insira um site para verificar. Legal, para dar início ao conteúdo, né? Qual que é a função para a gente capturar a entrada do usuário? O que vocês utilizaram aí? Input. O input com a ferramenta de transformar em string. String. Então, conversão de string com o parâmetro do input. Perfeito. Então, vamos criar uma variável aqui, chamada... Ninguém pediu para entrar. Vamos botar aí uma URL chamada, por exemplo, vai ter uma input, né? Essa variável vai receber a entrada, calma aí que a gente está pedindo para entrar. Alguém vai receber, no caso, né? Vai receber a entrada do usuário para salvar nessa variável. E, cara, se eu fizer isso aqui agora, por exemplo, tá? E der um print em URLs, para ver o valor que vai ser salvo. Deixa eu ver, insiro no valor. Se eu executar de novo, se eu botar, por exemplo, um espaço. Então, a gente sabe que a gente tem que começar a tratar a saída do usuário, né? Porque se eu botar somente o site direto, tudo bem, mas se tiver espaço, vírgula... Pronto, provei mais um aí. Então, como que a gente faz para tirar vírgulas? Pessoal, eu botei na dica de ouro aqui, tá? Galera, seguinte, para formatar os valores, lower, strip, então, se você tem uma pesquisada, você vê que com o ponto lower, né, qual que é a função do ponto lower? Qual que é a função do ponto strip, por exemplo, né? É para tirar o ponto, é para tirar vírgula, é para tirar espaço. Então, aqui, ó, a gente tem uma string com espaço, se a gente der um strip, a gente consegue tirar o espaço dela, né? E assim por diante. Do lower, por exemplo, né? A gente tem aqui tudo em maiúsculo, né? Uppercase, e com lower, vai ficar em lowercase, no caso, né? Vai ficar o texto todo minúsculo, né? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, cara, é se o usuário digitar aqui, por exemplo, né? Tudo maiúsculo. A gente quer transformar para minúsculo. Então, como que a gente faz isso aqui? Cara, não para de entrar gente aqui e clicar. Como que a gente faz para resolver isso aqui, tá? Primeira coisa, eu vou ter certeza que o que o usuário tá digitando é uma string, tá? E para isso, olha só, eu vou botar a nossa input, o valor da input do usuário, o que ele inserir, eu vou estar convertendo para string, certo? Para ter certeza que o valor que eu vou ter em mãos é uma string, por quê? O lower, são funções que se trabalham com string, tá? Então eu tenho que ter certeza que eu estou trabalhando com uma string, por exemplo, né? Então, beleza, tem aqui uma string, dentro, no caso, tem aqui, né, input que vai capturar do usuário, e olha só que louco, tá? Esse texto que eu peguei aqui, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar URLs, o que eu poderia fazer, na verdade? URLs sem espaço é igual
URLs, botar aqui sem URLs minúscula, URL.lower. Tá tudo bem. Poderia fazer assim. Mas olha só, tá? O que a gente poderia fazer, tá? Ao invés de fazer isso aqui, cada um, daí agora, URLs minúsculas, sem tal, que eu vi que algumas pessoas fizeram assim, tá? Cada limpagem dos dados que fizeram, criou uma variável nova, armazenando minúsculo, maiúsculo. A gente pode botar junto aqui na mesma linha. Então, olha só. Eu pego a input que está sendo convertida para uma string. Então, aqui, nesse bloco, né, eu vou ter uma string. Agora, eu vou aplicar nessa string, vou dar um ponto lower. Aqui na mesma linha, direto. Sem precisar criar uma outra variável, por exemplo. Então, o lower, ele está sendo aplicado aqui. Nessa string, no caso, nesse bloco. Se eu executar para a gente ver o que acontece, por exemplo, tá? Vamos botar aqui uma letra maiúscula. Espera aí. Um monte de letra maiúscula. Olha só, tá tudo minúsculo, tá? Então, a gente, por enquanto, tá conseguindo. Se o usuário não passar uma string, né? O que acontece? Vamos botar um número para ver. Vou botar 555. Ó, a princípio, o 555 foi convertido para string, né? Como tem um convite aqui. Gabriel T. Permitido. Mas, o Bruno, ele não... Quando ele coloca o número, automaticamente ele não reconhece como string, sem fazer a conversão? Reconhece, porém eu tenho a certeza que é uma string, entendeu? É uma coisa, é um design de código para ter certeza do número que eu estou trabalhando, por exemplo. Entendi. Tá, é só para ter uma declaração disso no caso. Tá, então... Já coloca como string quando se usa essa função? Da input, a princípio, sim. Depende da input, tá? Pode acontecer de usuário... A gente trabalha com outros tipos de input no sistema, outros tipos de dados recebendo. Pode ser que seja enviado um tipo de dado, tá? Mas, a princípio, quando é um texto, ele é tratado como uma string, sim. Legal. Tá? Então, assim, temos aqui uma string e aplicamos um lower na nossa string. Pessoal, deu para entender a ideia de, numa linha, aplicar, por exemplo, mais de um método, por exemplo, não só ter que criar várias linhas? Eu sim. Sim? Beleza. Então, aqui, ó. Ô, Bruno, eu passei eu fiz mais ou menos igual você aí, só que junto com o lower, eu passei a função do split também, para poder podemos ter. por vírgula. O que o split faz, né, pessoal? O split, se a gente tem valores separados por vírgula, certo? Se a gente aplicar o split, né, como eu passei para vocês ali, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores e vai dar realmente em inglês, né, que é um split. Ele vai pegar esses valores, vai criar uma lista, né, baseado na separação da vírgula. Na verdade, eu posso definir qual que é o caractere que separa, tá? Eu posso falar, cara, é o vírgula. Eu quero que você quebre numa lista com base na vírgula, né? Então, seguindo até a ideia do... Quem foi que falou? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma string que já está em lower, minúscula, e vou fazer também aqui no código aqui. Vou aproveitar, depois de transformar para minúsculo, eu vou fazer isso aqui. Vou dar um split, tá? Um split passando como referência a vírgula. Dá para colocar um strip também, né? Para já tirar o espaço. Poderia também, já tem um strip também, mas só para não ficar tão grande a linha, vamos só falando uma coisa, o strip, cara, eu tentei fazer dessa forma, mas o strip não funcionou bem. Ele tava tirando só o espaço da esquerda, né? do primeiro item. Ah, tá. O strip pega só o primeiro da primeira lista. Então, o que é legal fazer, tá? É legal interagir com cada item da lista, para tirar do começo e do final dela, a princípio. Foi isso que eu fiz. Então, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Ô, Bruno, nesse caso aí, a ordem do lower do split altera alguma coisa? Se começar com split ou... Sim, porque... Começar com lower? Sim, porque vai ser uma lista daí, não vai mais ser uma string, entendeu? Porque no caso, eu comecei com o split, depois eu apliquei o lower e funcionou da mesma forma. A lista ficou tudo minúsculo. Tá, vamos verificar essa possibilidade já então. Então, olha só. Um site para verificar. Vou botar aqui, separado por vírgula. Ó, ele criou já a nossa lista ali, separada, no caso, por vírgula já, né? Ele deu um split. Então, vocês concordam comigo que agora, o nosso valor URLs
ele é uma lista com strings em minúsculo? Faz sentido para vocês? Só para a gente entender se está tudo alinhado aqui. A gente agora tem URLs sendo uma lista em minúscula já. Correto. Tá. Mas então, isso não tem URLs que tem o... Esqueci agora o que vem depois do .com, que tem umas letras que fazem diferença, o caps lock, não tem? Que é o caminho, as subpáginas. Você fala case sensitive? Não, o que eu digo é que agora me fugiu o nome de tudo, né? Não, uma DNS. Aí tem o nome, aí .com, aí barra, aí um caminho, né? Já seria uma extensão de domínio, né? Não seria mais, por exemplo, uma DNS, no caso, né? Ah, entendi. Mas para a gente verificar um site, no caso, né? A gente sempre vai focar na DNS, no hostname, né, na DNS. E uma aplicação web, ela também pode ter diretórios, pode ter paths, que a gente vai trabalhar mais para frente com isso, CSS, blog, notícias, mas aqui não é uma verificação de status de uma DNS, é uma verificação de diretórios, por exemplo, entendeu? Então, já seria um outro tipo de verificação no caso, né? Então, sim. Qual que é a ideia, né? A gente Bruno, tem... E no caso de Global Type Level Domain, que utiliza maiúsculo, não funciona também com minúsculo? Na verdade... Bradesco, ponto vivo, ponto Itaú... Sim, funciona com minúsculo, sim. A DNS ela tem que ter essa resposta com minúsculo. A princípio, o padrão é minúsculo até de DNS. Entendi que pro GTLD lá era tudo maiúsculo. Poderia ser maiúsculo também. Era case sensitive. Exatamente. Mas é uma coisa muito de... Não tem nenhum problema. Assim, focando no DNS, a gente trabalha com letra minúscula, sabe? Não tem nada aí... Um request numa DNS maiúscula ou minúscula, tipo google.com ou Google, tem que dar o mesmo resultado, não pode dar um erro, entendeu? Agora, na aplicação web, por exemplo, o blog, isso aqui pode dar um erro. Pode ser que a pasta, o servidor não tenha um tratamento para trabalhar com minúsculo, por exemplo, tá? Então, mas a princípio, a nível de DNS, ambos têm que dar resposta, tem que ser resolvido, no caso. Então, feito isso, tá? Agora esse tratamento de maiúsculo e minúsculo é feito na própria hospedagem, na configuração do domínio ali do DNS, entendeu? Tem um tratamento que você pode fazer isso. É da mesma forma tirar o www e colocar ele. Na verdade, isso são as regras de redirecionamento de DNS, tá? Pode ter CNAME, pode ter tipo A, são vários os gerenciamentos de zona, né? Mas o que eu falo é que o padrão, se você der um request em Google, tá? Ou Google, por exemplo, se não tiver uma regra padrão de tratamento, no caso, continua, no caso, tem a resposta igual, entendeu? Sim. Então, temos lá, mas vamos, pessoal, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? A gente tem que focar no simples aqui, que é verificar um site, tá? Se a gente começar a entrar aqui muito em regra, nossa, eu posso falar para vocês que tem 6.000 códigos HTTP, que esse pode ser esse, tem que ter muito tratamento diferente, a gente tem que deixar bem simples o objetivo e depois, depois que está a essência pronta, a gente pode ir avançando aí, tá? Então, temos uma URL com strings, que é o nosso objetivo, né? Se eu passar vários valores aqui por vírgula, por exemplo, tal, ele vai criar, que não está dando print, né? Ele vai criar uma lista com esses valores. Tá, legal. Agora se liga. Agora que eu tenho uma lista com valores, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer ela, para cada URL, vou chamar de URL, para cada URL em URLs. Gente, loop for tá ok, né? Então, estou interagindo com cada item da minha lista. No caso, eu tenho lá, por exemplo, Google, G, por exemplo, ou então B, ou então, sei lá, C. Eu vou interagir primeiro com o G, com esse item aqui, depois com esse, tá? Então, para URL em URLs, o que eu quero fazer, tá? Eu vou dar só um print. Vou dar um print, por exemplo, na URL, tá? Só um print básico aqui, dessa forma aqui mesmo, só para a gente ver o que tá pegando, tá? Deixa eu botar aqui uns valores aqui de teste, vou botar esse e esse. Aí, ó, ele imprimiu em linha, tá? Porém, tá vendo aqui, olha só,
Tá vendo que ele manteve o espaço, né? Deixa eu executar de novo. Vou fazer um monte de... fazer um valor sem espaço. Um valor cheio de espaço. Tá. Ele está mantendo o espaço, né? Como que eu posso... Agora que eu estou interagindo com um item em exclusivo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso, nesse item, no caso, nessa string aqui, tirar o valor de dentro dela. Tá? Então, eu posso vir aqui e aqui dar um strip, por exemplo. Dentro do item, não como todo, né? Ao menos na minha cabeça, essa lógica, ela roda melhor. Deixa eu ver se vai rodar, na verdade. Deixa eu dar um monte de espaço aqui. E, ó, ele tirou, no caso, o espaçamento, né? Então, beleza. A gente tem pronto aqui dentro, né? Uma URL. A gente pegou o URL do usuário, a gente deu um strip e tal. E legal. Me confundi muito agora. Nunca uma resolução vai ser maiúscula. Era o que estava batendo na cabeça de tirar o espaço dentro da lista. Então, a gente está interagindo com cada item, pessoal. E não tem nenhum problema, tá? Se você quiser também fazer o minúsculo na interação de cada item, tá? Você pode fazer isso. Digamos que tivesse erros, né, de maiúsculo, de minúsculo. Você podia tentar com minúsculo, tentar com minúsculo. Você pode interagir com cada item naquele instante. Você pode fazer o que você quiser com cada item. Você pode mudar a letra, você pode tentar 30 requests, você pode... Cara, você está interagindo com cada item de uma lista. Isso é muito importante, isso é muito especial, na verdade. Então, pô, nessa primeira interação com o item, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um URL, estou atualizando o valor de URL, ó, para ser o valor de URL sem espaço. Ou seja, agora, a minha variável URL aqui dentro, ela, no caso, é uma string, sem espaço. Ô, Bruno. Oi. Posso fazer uma pergunta? Que, tipo, tem a ver com isso, mas tem um pouco a ver com hacking também. Tá. Vamos só acabar esse loop aqui, pode ser? Tranquilo. Só para ele não ficar tão extenso. Tá, sem espaço e também em minúsculo, tá? Então, o nosso valor de URL aqui agora tá com tudo aplicado, sem espaço, minúsculo. Tô dando um loop, né? E tô entrando aqui. Tá, beleza. Agora... eu já capturei as informações do usuário, certo? Já tirei o espaço, agora eu tenho uma lista pronto para trabalhar, tá? Então, qual que é a pergunta? A URL e URLs é a mesma coisa ou são várias diferentes? É a mesma coisa, tá? No caso aqui, né? URLs é a nossa lista e o URL é o item que eu estou criando naquele momento, né? Na aula de for loop a gente fala que esse valor aqui pode ser qualquer coisa, pode ser o nome que eu quiser, né? Mas no caso eu estou chamando aqui de URL, que são os itens. Em cada execução do loop é um item que está dentro dessa lista aqui. Foi criado aqui no caso, né? Então, beleza. A gente está fazendo isso aqui. E, gente, eu vou ser bem sério com vocês, tá? Se liga. Eu tenho que falar se uma URL é válida ou inválida, que o nosso programa faz. Vocês concordam comigo que toda URL tem um ponto? Acho que eu falei na aula de ontem até. Eu falei, por exemplo, não existe Google... sem o .com, digamos, por padrão, né? Não existe o Facebook, o .net, .me, .io. Existem vários tipos de URL, mas todas têm um ponto. Vocês concordam comigo? Sim. Então, o que eu posso fazer, tá? Se o cara chegou até aqui, né, nesse valor, tá? If, o ponto, tá? Se o ponto, vamos botar aqui, não está na URL, que é esse valor que a gente tem aqui, eu vou dar um print. Cara, URL inválida. Inclusive, eu vou botar aqui a URL aqui. Tá? Então, vamos ver. Se eu executar esse programa aqui agora e passar um valor sem um ponto, aí, ó. Cara, URL inválida. Por quê? Não tem ponto, né? Então eu tô falando, cara, o URL tá inválido. Eu, tipo, tava dando valor sem ponto, eu não vou nem fazer. Eu não vou nem passar pro get, tá? Tipo, não precisa. Então, se o cara tá mandando um valor para mim que não tem ponto, tipo, um monte de texto, por exemplo, inválida. Então, ou seja, o nosso primeiro tratamento, a princípio, ele já está acontecendo. A gente está conseguindo verificar e aqui já acaba o programa. Cara, tá, a URL está inválida, tá? Beleza. Então, eu vi que a URL tem um ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar.
se ele não entrou nesse if aqui do loop, né? Então, olha só, para cada item da lista, vou dar um strip e vou verificar. Se não tiver o ponto, faça isso aqui. Teve um true. Agora, se ele não entrou nesse if, tá? Eu vou continuar a minha execução do programa. Então, ele não entrou aqui, ele vai para a próxima linha, né? Isso aqui não foi um true. Então, qual que pode ser a nossa próxima linha? A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode dar requisição na URL que a gente tem aqui nesse momento. Então, eu vou dar uma requisição igual requests get no valor do URL que a gente está nesse momento, que tem um ponto, tá? Porque chegou até aqui. É porque tem o ponto, né? Só que tem um outro problema, né? E se não tiver o HTTP, por exemplo, né? Então, como que a gente pode verificar também pelo HTTP, tá? Então, olha só. Se não tiver o ponto, o URL inválida. Se não, tá? Vou criar um else aqui. Tá? Se não, if, fazer a mesma verificação. Se o HTTP não tiver na URL, então dentro do else eu crio um if, tá? Se não tiver o HTTP, eu vou inserir. Tá? Então eu tenho um valor que tem ponto, só que ele está sem o HTTP. Então o que eu vou fazer? Eu vou formatar essa string, tá? Eu vou formatar essa string, vou pegar o HTTP e o valor de URL, como a gente aprendeu a formatar já, tá? Ou seja, o valor de URL que não tinha o HTTP presente, poderia ser S, tá, pessoal? O HTTP vai pegar tanto HTTP como HTTPS, vai estar isso escrito, né? Se não tiver isso aqui, eu vou pegar a URL e vou atualizar ela, botando uma string no começo dela. E vou dar um print aqui, por exemplo, aqui, ó, print URL, só para a gente ver como vai ficar o valor novo, tá? Vou executar, vou botar um valor, opa, vou botar um valor aqui, gente, não precisaria ser assim, tá, pessoal, a sintaxe. Eu poderia fazer, por exemplo, http // mais URL, tá? Eu só fiz aqui uma direto no canal. Oi? Eu concatenei desse jeito, usando mais. Não tem nenhum problema, tipo, ambos tá ok, só que é só um atalho, no caso. Eu ensinei para vocês na aula, lembra do F? Sim. Que a gente aprendeu a formatar. Não tem nenhum problema, tá, pessoal? É como você preferir concatenar, tá? Pode ser assim. A gente vai trabalhar muito com o servidor web, passando valores para o HTML dessa forma, de formatação e tal, mas por enquanto tá ok, tá? Então vamos lá. Eu vou botar aqui google.com e Google. Ó, google.com, ele inseriu o HTTP, tá vendo? E, cara, o Google é inválido. Ou seja, ele percorreu cada item da lista e aplicou essas regras. Olha que massa. E se o usuário colocar HTTP no final da string? Gente, de verdade, tá? Tem 1000 coisas que podem acontecer aqui. E com o programa rodando, digamos, em produção, vai ter mais 1000 coisas. É um desenvolvimento... Cara, desenvolvimento de software, ele é contínuo. O Uber, o iFood, o Facebook, cara, todas essas empresas até hoje estão desenvolvendo. Tem 300 programadores desenvolvendo ainda, entendeu? Todo dia é uma condição nova, todo dia é uma regra diferente nova. Então, qual que é a sacada? Você tem que fazer rodar, você tem que ter um MVP, que a gente fala que é o Minimum Viable Product. Qual que é o mínimo viável para rodar, entendeu? E com o tempo, se você for botar esse programa em produção, se você for querer mais regras, você vai desenvolvendo, tá? Então, assim, a gente poderia entrar na lógica de usuário inserir, por exemplo, Google HTTP. Vai ter o HTTP. Tá? Como tratar isso? Tá, agora tem que começar com expressão regular, talvez, para ver se tá, o ponto ele está no final, o HTTP está no começo. A gente pode botar start with, verificar se aquele valor começa com o Python, para ver se inicia com aquilo, mas não precisa, tá? A gente quer fazer rodar aqui no caso e a gente poderia ficar horas aqui falando de regras quando se pensar nisso, tá? Vamos deixar simples e depois a gente pode ir melhorando ele, tá? Bruno, mas pensando na validação dessas URLs, quando eu estava pesquisando, que me gerou bastante confusão. Por exemplo, que o código que eu tinha visto importava umas outras bibliotecas, por isso eu nem acabei pegando ele, mas ele falava,
você tem que ver se é, por exemplo, HTTP, HTTPS, FTP, se é validar o IP, se é um IP válido ou não, se for WP, Exatamente. localhost. Aí eu falei, poxa, localhost. Localhost não ele pode tentar conectar e ter resultados da conexão, entendeu? Mas... Não, é que localhost me quebrou. Eu falei, localhost não vai ter ponto, e agora? Como assim? A palavra localhost? Ele falou para testar localhost. Mas não seria o nosso objetivo da tarefa, por exemplo. Não. Esse verificador de URL, ele verificava vários tipos, inclusive o localhost. Ah, tá. Mas no caso é local. Então tem várias expressões regulares de reject, de verificação. Gente, para ser sincero com vocês, tá? Essa questão de verificar o URL, vocês poderiam, tá? Tem biblioteca pronta para isso. Você dá um import e vai verificar para você. Só que o objetivo é a gente tentar entender a regra de negócio e escrever o código, entendeu? Não é fazer uma ferramenta... Já tem ferramentas, digamos assim, perfeitas de verificação que você poderia importar, utilizar. Se você fez isso, achou a solução, tá excelente. Mas, de parte didática, o nosso objetivo é conseguir aplicar os if, o else, os valores, entendeu? Perfeito. Esse foi Mas, com certeza, você pode estender, tipo, importar uma biblioteca e fazer muita coisa, sabe? Então, se a gente avançar aqui, por exemplo, né? Eu falei, mas é por causa dos condicionais, né? De condicional de verificar não só o HTTP, o HTTPS, o FTP e principalmente o IP. Aí, na hora do IP, eu larguei a mão, falei, deixa como tá e bola pra cima. Porque é assim, né, pessoal? Passou 24 horas, é um dia, entendeu? Tipo, como eu falei, um software ele é contínuo, sabe? Você pode, cada semana, implementar um protocolo novo, por exemplo, sabe? Você pode implementar o Telnet uma vez, você pode implementar o SSH para testar o SSH, mas são coisas que você tem que ir implementando conforme for avançando o software, sabe? Então, tendo HTTP, tá? Então, olha só, eu verifiquei, né? Ó, se não tiver o ponto, cara, não tem o ponto. Fiz um else aqui, se não tiver HTTP, cara, não tem HTTP. E agora, vou continuar o nosso código, tá? Então, se tem o ponto, se tem o HTTP, qual que é a próxima? Ele não entrou nesse if aqui, né? Qual que é a próxima execução aqui no caso, né? Eu vou simplesmente dar um... Cadê? A gente tem pronto aqui. Requisição. Na URL. Gente, Bruno, uma coisa muito louca aqui, tá? Olha só. Eu não preciso criar um outro if nesse momento ainda, tá? Porque, olha só, esse código, ele só vai ser executado... Vamos fazer o seguinte, quer ver, ó? Se ele não entrou aqui, tá? Então, requisição, eu vou dar um request na URL. Vamos só fazer um teste aqui. Deixa eu só ver, peraí. Dar um request, tá. Então, eu vou dar um request na URL e vou fazer o seguinte. Vou dar um print aqui. Vou dar um print na requisição status code. Vamos só ver o que vai acontecer aqui, peraí. Só ver o que vai acontecer aqui. Google.com 200. Legal. Agora, se eu botar uma palavra que não é URL, não é uma URL. Se eu botar uma URL que não existe, .com, ó, temos um erro do request, tá? Gente, isso aqui é um problema gigante, tá? Esse erro grandão que está aparecendo para vocês aqui, que se vocês lerem, tá? Ele está sendo um problema de conexão HTTP, que muita gente, tá, tava tendo esse erro. Ah, mas como que eu faço? Porque, assim, a gente está executando uma ferramenta de terceiros, digamos, no nosso código. Assim, vamos falar assim, né? Então, essa ferramenta também tem um erro dela. Se não funcionar, por exemplo, o HTTP, o request, redirecionamento e tal. Só que, assim, se não funcionar a princípio, tá? É porque não conectou. Que o site está offline e tal. Então, como a gente pode, digamos assim, né, se o request não conseguiu resolver o HTTP, é porque não respondeu com nenhum código. Deu algum problema, entendeu? Ah, pode ser um FTP, um outro protocolo, pode ser. Mas, a princípio, o HTTP não teve resposta naquele endereço, naquele valor que foi feito a requisição.
Tá, como trabalhar com isso em Python? Uma coisa que vocês, cara, têm que dominar demais isso, que vai utilizar muito daqui para frente, que é a estrutura do try, certo? Eu botei no dica de ouro aqui, ó. O try e o except, no caso. Bruno, o que é o try e o except, no caso, né? Qual que é o objetivo disso aqui? Eu vou resumir aqui no português direto, tá? Eu vou fazer o seguinte. É como se fosse a ideia do if e do else, porém, é baseada dessa forma aqui, ó. Seguinte, tenta fazer isso aqui. Opa. Tenta fazer isso aqui. Mano, se isso aqui der um erro, não deu certo, deu merda aqui, por exemplo, deu um erro do programa, deu uma execução errada, eu quero que você faça isso aqui, né? Qual que é o meu plano de escape? Cara, vou dar um print aqui, erro, por exemplo. E com o tempo a gente pode tratar vários tipos de erro, tá, pessoal? Não é só, aqui a gente está sendo bem generalista, qualquer erro, faça isso aqui. Mas o request tem erro, por exemplo, except, por exemplo, HTTP erro, por exemplo, tem vários tipos de erro que pode ter, né? Mas, oi. Só tirando uma dúvida, que essa é exatamente a minha dúvida. Eu usei justamente esse except genérico, e eu coloquei o print para caso desse qualquer tipo de erro, não específico mesmo, para ele printar o URL inválida. E mesmo assim ele me apresentou um erro no console. De connection, inclusive. Se quiser mandar seu código para dar uma olhada, a gente pode ver depois. Beleza. Tá? Mas onde que eu mando depois? Pode mandar no Slack aí que eu vou ver depois, eu pego depois a aula, para ver na aula, durante a aula até. Fechou. Bruno, uma coisa que aconteceu, quando você passava mais que 3 sites no meu código, ele demorava demais para responder. Certo. Então, às vezes, aparecia prompt, tipo, perder a conexão, outras vezes ele demorava, mas aparecia, esse site não existe, ou algo desse tipo, mas eu não sei se eu vou fazer aqui, vou botar mais de 3 sites para ver, tá? A gente verifica já. Tá ok. Tá? Então, olha só, né? Cara, se tem um ponto, tem o HTTP, então, bora tentar fazer uma requisição. Se der certo, faça o status codes. Agora, se não der, cara, fala que deu erro, entendeu? Bora executar isso aqui para ver o que vai acontecer. Na verdade, eu vou botar aqui, ó, vou botar o URL erro, tá? Para printar o valor do URL com erro do lado, tá? Não sei se vai rodar, vamos ver. Eu vou botar aqui, por exemplo, agora o google.com 200. Agora eu vou botar uma URL sem o ponto. Inválida, tem que ter o ponto. Agora eu vou botar uma URL que não existe a princípio. .com. Erro. Olha só que massa. Ou seja, a gente está verificando uma URL inválida, está inserindo HTTP, está tratando o erro. Que mais? Deixa eu ver. Tá, agora vamos fazer o seguinte, olha só. Se a gente tentou fazer o request, ao invés de só dar um print no status code, aqui dentro do try, se o request code for igual a 200, eu quero que você faça print URL site online. Certo? Se não, eu quero que você dê um print URL site offline, porque é um domínio certo, só não foi 200, né? Foi diferente. A gente vai entrar num ponto que pode ter outros códigos também de online, tá? Não, mas espera só um pouquinho aqui, tá? Então, vamos ver. Estamos tratando aqui, né, a resposta. Deixa eu executar para ver. google.com site online. Vou botar aqui técnicas de invasão.com. Vou botar o técnicas de invasão com uma página invasão com uma página que não existe. Aqui não vai trabalhar com página, tá, pessoal, mas só para ter uma ideia. Site offline, porque esse aqui é um 404. No caso aqui, o nosso código, né, olha, é um 404 a resposta. É um site que não existe. Porém, ele está online. Só não existe aquele arquivo no servidor, né? Então, ele falou que está offline. A gente vai aprender a resolver isso aqui.
Mas olha só, tá rodando nossa regra aqui de negócio, no caso, né? Tudo que tem que acontecer está acontecendo. Ah, Bruno, eu queria que mais um site fosse online. Tipo, eu queria que o 404, que não tem o conteúdo, ele é um site online, ele só não tem o conteúdo, por exemplo. Você poderia vir aqui em cima e criar. Por exemplo, aqui, ó. HTTP, por exemplo, ativos. Igual. Criar uma lista com 200, 404, com 302, 301, todos que você acha que você quer considerar ativo, tá? E vir aqui, ao invés de deixar certo, tá, ao 200, você pode fazer assim, ó. If status code in HTTP ativos. Então, se tiver o valor do status code na minha lista que eu considero códigos ativo, ele tá ativo, entendeu? Então, vamos ver. Se eu botar, por exemplo, Oi? Isso aí ia me ajudar muito se eu soubesse antes. Então você botar um monte de coisa aqui. Ó, o site está online. Porque foi um 404. E eu tenho um 404 um código ativo aqui em cima, por exemplo. Eu tenho essa consideração. Ou seja, o Instagram ele faz redirecionamento. Então eu acho que é o 303, às vezes. Tá? Poderia ter também o 303 aqui. Que ele respondeu um HTTP, ele está online. Só que ele redirecionou, ou não foi 200, por exemplo, né? Para não ficar preso ao 200. Então, cara, a gente verificou numa lista, tá? Não tem nenhum problema, pode ser assim, ou pode deixar estrito ao 200. Nosso objetivo aqui não é trabalhar com todas as possibilidades, é a gente fazer rodar a nossa lógica, né? O que a gente quer atingir ali, tá? Então, feito isso, tá pronto aqui a nossa lógica de verificar se está ativo, se não está, HTTP. Concordam comigo que está pronto a essência principal do programa aqui? Sim. Bruno, posso só fazer uma pergunta de exceções? Claro. Eu estive à procura, mas não encontrei. Nós também podemos lançar a nossa própria exceção. Por exemplo, adicionar um utilizador a uma base de dados. Se já houver um utilizador com aquele nome, podemos lançar a exceção de que já há aquele utilizador, certo? Que é o throw em Java. Poderia sim. Tem como. Tem, não tem. Mas aí é como fazer isso, no caso, né? Bruno, Oi. eu tenho uma dúvida que eu acho que está me prendendo um pouco quando eu uso o if. Eu sou obrigado a sempre usar um else ou um elif quando eu Não. uso um if? Não precisa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, se você analisar, eu não estou usando um else aqui nesse if. Eu vi você fazendo isso e por isso gerou a pergunta. Então, eu posso... Eu posso ter vários ifs, tá, sim, pessoal? Né? Eu posso ter vários ifs, tá? Cara, se não tiver isso, faça isso. Se ele entrar em algum if, ele vai entrar. Agora, se ele não entrar, ele vai só ignorar o if, entendeu? Não vai ter uma conclusão, no caso, ó. Se não entrar no if, então faça isso. Não, se não entrar no if, não entrou. Continua o código, entendeu? Entendi, valeu. Ô, Bruno. Oi. Aquela pergunta que eu ia te fazer durante a sua resolução aí, eu posso fazer agora? Pode sim. A pergunta que eu queria fazer é tipo assim, a base de um ataque DNS é você pegar por exemplo, request de um site, botar num for infinito e deixar lá rodando? O cara, sei lá, enviar 1 trilhão de requests pro cara. Poderia ser, mas... Não, talvez HTTP, não de consulta de DNS, entendeu? Ah, sim. Aí, DDoS, né? O resultado é o site do cara ficando mais lerdo, né? Exatamente. Mas não é assim, tá, pessoal? Tipo, no domínio, vou dar um monte de request no google.com. Geralmente a gente encontra arquivos que consomem muita memória. Por exemplo, no Google lá, tem um arquivo, por exemplo, /login.php. A gente sabe que esse arquivo PHP, ele consome uma memória pesada da máquina para executar. Então, a gente vai sobrecarregar ele, entendeu? E também tem um ataque de amplificação, né? Tá, mas pessoal, vamos focar aqui no... Tem gente que tá começando agora. Peraí, calma aí. Espera, uma palavra difícil aqui. Tem que marcar uma chamada para falar dessas coisas.
Então, qual que é a ideia, né, Não é pessoal? só eu que é aluno do TDI aqui não, né? Não é todo mundo que é aluno do Técnicas. Então, qual que é a ideia, tá, pessoal? Até para quem não sabe, tá, galera? O Técnicas de Invasão é um curso meu, tá? De hack, de segurança. Para quem quer aprender até sobre ataques hackers, invasões, vai ter um evento gratuito, tá em março aqui, ó. Muito bom, cara, recomendo. Vale a pena dar uma olhada aí, tá? Mas, Python complementa muito bem. A inscrição tá fechada ou tá aberta? Tá fechada, mas vai ter um evento gratuito do dia 1 ao dia 5. Ah, para esse evento aí eu já fiz a parada. Então, qual que é a ideia, tá, pessoal? As URLs, né? A gente já tá verificando, cara, se tá online, se não tá offline, se tá ativa, se não tá. E, mano, tipo, tá pronto, digamos assim, né, a verificação. Agora, se a nossa lista tiver 300 domínios, por exemplo, google.com, técnicas de invasão.com, domínio inválido, outro domínio, google.com de novo, ou google.com de novo, outro domínio. Se de executar, tá bem rápido até a execução, tá? Porque é só um request simples. Então, ó, inválida, online, inválida, online, enfim, tá rodando. Só que não tá tendo a interação no menu, né? De usuário perguntar e ficar ali, cara, quer continuar? Qual que é o próximo, né? Como que a gente pode resolver isso, né? De ter isso acontecendo. Eu vou botar todo esse código aqui, tá? Numa função. Vamos deixar o nosso código mais inteligente, né? Eu vou criar uma função main, tá? Uma função principal, digamos assim. E dentro da função vou dar um print, falando, cara, insira esse print aqui, ó. Insira um site para verificar, separar, aquele banner todo, né? Separado por vírgula. Aquela mensagem que a gente tem que mandar, né? Então, tá rodando um print aqui. Insira separados por vírgula. Então, quando essa função for executada, ela vai dar um print e depois de dar o print, ela vai pegar as URLs. Então, estou trazendo para dentro do nosso escopo aqui, aquele código, né? Então, vou botar comentado aqui, ó. Print de boas-vindas, certo? Depois, pega URLs, a input no caso, e após pegar o URL, ele vai percorrer, né? Percorre cada URL, no caso, né? Para verificar o status e por diante, né? E eu vou botar todo esse código aqui para dentro da função, dar um tab. Pronto. Então, agora, todo esse código está dentro do define main. Então, se a gente executar o nosso código aqui agora, se liga, quer ver? Olha só. Nada vai acontecer, né? Porque não tem nenhuma execução. A gente só tem uma função declarada com todo esse código dentro. Entendido? Agora, se aqui no corpo do programa eu executar a função main, que não requer nenhum parâmetro, tá? Só vou chamar ela main. Estou, no caso, executando ela, né? Aí, entrou dentro da função main. Então, sempre que eu chamar o main, vai iniciar, no caso, o nosso programa, assim, digamos. Deu para entender essa ideia de estar numa função, esse valor aqui? E toda vez que eu quiser iniciar novamente o main, só me dá um ok no chat, por favor. Pode repassar de novo esse Bruno. aí, Bruno, por favor. Oi. Tá. O que eu fiz, tá? Eu criei uma função main e ao invés de deixar o nosso código como estava antes, não mudei nada. Tipo, ó, dá um print, pega o URL e aquele loop que a gente fez. Ao invés de deixar no escopo padrão do programa como estava antes, eu deixei dentro da função main. Então, todo o código está dentro de uma função. Ó, tá vendo que está escopado para tem um tab aqui para tá tudo dentro dela. Se eu executar o meu código sem invocar a função, ó, nada acontece. Porém, eu tenho uma função criada. Agora, se aqui no meu programa, tá, eu executar o main, eu estou executando essa função que eu criei, que eu declarei aqui em cima, né? Então, ela vai ser executada. Certo? Deu para entender? Sim. Gente, dúvida pode mandar. Deu para entender, eu só não entendi qual é a vantagem de fazer isso, de botar tudo dentro de uma função.
Também não sei, eu queria explicar para vocês porque eu acho que a gente vai precisar para fazer o menu para continuar, sabe? Bruno, rapidinho. Quando você usa um try, o except não precisa, você não precisa dar o nome do erro? Eu poderia tratar se foi HTTP, se foi o redirect, o que foi, mas eu deixei geral, porque a gente não está entrando na filtragem de erros específicos, sabe? Tá. Então, se desse erro de um name error, ele ia passar também, alguma coisa assim. O que você quiser. Tipo, se for um erro HTTP, fale que não concluiu HTTP. Se for um redirecionamento, fale que teve... São várias opções, entendeu? Entendi. Obrigado. Então, assim, se você quiser tratar vários erros, tipo erro HTTP, agora, except, por exemplo, sei lá, DNS, não sei. Você pode tratar todos esses erros aqui, não tem nenhum problema. E, pessoal, cada framework, cada biblioteca tem os seus próprios erros, tá? Então, aqui, ó exceptions aqui, tá vendo? Ó? Olha só. Na documentação do timeout, HTTP error, sem URL, muito redirecionamento, timeout, sem resposta. Então, tipo, você pode tratar vários erros diferentes, né? Mas no caso, cara, se deu erro, eu falei que o site está offline aqui no caso, né? E se você for analisar, todos os erros aqui são de site offline, tá? Quer dizer, não acessível. Por quê? Teve muito redirecionamento. No erro na HTTP, erro na conexão. Todos são erros de site offline, digamos assim, não está acessível. Se você quiser exemplificar, se você é um administrador de sistemas, tem que saber exatamente qual foi o erro, você pode tratar aqui e falar para o usuário, não tem nenhum problema. Então, é um upgrade que você pode fazer no seu software aí. Beleza? Beleza, Bruno, valeu. Show. Então, tá, gente, fiz uma função main aqui, tá? E calma aí que agora eu... O que eu... Você tirou o exception no final. Deu o quê? Tirou o exception. O try exception, lá no final. Foi dar o exemplo e apagou. Ah, tá. Eu tirei o except, né? Isso. Então, como dizer? Ô, Bruno, pelo REPL, não tem um negócio que você consegue, tipo, dar undo ou redo pra você desfazer? É como dizer? Oi? Ctrl-Z. Como dizer Ctrl-Z? Ah, beleza. Ou você consegue também voltar nas versões que foram geradas, que ele salva de não sei de quantos em quantos segundos, você consegue também voltar. Cada vez que você roda o programa, ele salva uma vez. Eu dei um Ctrl-Z e voltou aqui. Certo? Então, eu uso o Ctrl-Z para voltar também. Então, qual que é a ideia, tá, pessoal? Temos aí a nossa regra e está dentro de uma função. Ou seja, todo esse código aqui, ele só vai ser executado se eu chamar a função main. Agora, vocês estão ligados que tem que ter um menu aqui, né? Tipo, Bruno, insira uma URL. Quer pesquisar de novo? Sim ou não? Concorda comigo? O que eu vou fazer, tá? Precisa de um while ou alguma coisa assim. Eu vou criar. Exatamente, que eu não consegui fazer. Pô, tem várias formas de fazer, tá? Poderia ser um sei lá. Eu procurei até no GitHub, mas nada funcionou. O que eu vou fazer, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função chamada menu. Eu vou escrever aqui, eu vou botar ela aqui em cima depois. Eu só vou escrever lá direto já, peraí. Então. Porque tem que estar as funções sempre declaradas em cima. Eu não posso declarar ela após Eu vou... Gente, olha só. Eu vou clicar aqui, ó, para minimalizar a função, ó. Então, eu sei que aqui está declarando uma função. E eu vou declarar outra função chamada menu. Se eu quiser abrir a função, posso abrir, ó. Só para não ficar aquele monte de código na tela que só de ver se perde, né? Então... Como é que você fez aí, Bruno? Oi? Como é que você fez aí para deixar... Se você botar o mouse em cima aqui da linha, ó, aparece, ó. Ah, tá. Ok. Tá? Então, vamos lá. Define menu. Cara, o que o menu faz, né? Ele pergunta para o usuário, cara, aqui, ó, precisa verificar mais algum site? Se ele falar que sim, roda de novo a função main. Se ele falar que não, encerra o programa. Como que eu posso perguntar isso aqui para o usuário? Vou dar um print. Não, vou botar aqui, quer ver? Ó, escolha.
O que o usuário escolheu, no caso, né? A escolha vai ser uma input. E, gente, se eu passar uma string dentro da input, é o texto que vai perguntar para o usuário, tá? Não é a resposta, no caso. Então, aqui, ó. Verificar mais um site, por exemplo, sim ou não? Exemplo, tá? Até para vocês verem isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pegar um terminal aqui e abrir, por exemplo, um Python, peraí. Aí, aqui, ó. Se liga. Se eu executar isso aqui, né? Eu estou executando o comando de input de capturar um valor, só que com a mensagem, né? Tipo, junto. Sim ou não? Não. Não tem um tratamento, né? Mas, legal. Tá, então, você quer sim ou não? Tá, então o usuário vai escolher. Eu vou transformar isso aqui numa string. Vamos pegar aqui, ó. Vou botar isso aqui dentro de uma... Como eu fiz antes, tá? Só para ter certeza, né? Que eu vou estar trabalhando com uma string aqui. E também eu vou fazer um lower. Por que eu vou fazer um lower? Porque se ele botar um sim ou um sim, eu quero que seja um sim. Tá? Então eu estou pegando o valor do usuário, que é uma string, e estou deixando minúsculo. Para não ter problema, né, cara? Se for... Eu vi que algumas pessoas fizeram no código, né? If, S, no caso, né? Or... se a escolha for igual a S, ou escolha for igual, no caso, né, a S minúsculo, não tem porquê, tá, pessoal? Você pode transformar para minúsculo aqui direto, ó, pegar lower, que vai ser minúsculo sempre, tá? Então... Bruno, só uma dúvida também. Eu não sei se Python rola fazer isso, mas uma coisa que eu pensei agora é fazer uma função recursiva que ela se auto-executa no final. Sim, a gente vai fazer isso aqui agora, quer ver, ó? Então, olha só, quer ver? Se a escolha, tá? Olha só, a gente vai fazer isso aqui, vai fazer um pouquinho disso aqui agora, quer ver? Se a escolha for isso aqui, tá? Então, ele vai pegar a escolha do usuário, se, tá? A escolha for igual a S, certo? Se a escolha for igual, ele quer verificar mais um site, no caso, né? Tipo, você quer verificar mais um site? Sim. Tá? Se for igual a sim, o que acontece? Ele tem que executar a função main. O main. Faz sentido? Faz muito sentido. Nossa, faz sentido. Facilitou pra caramba a vida, velho. Pior que eu nem tinha pensado que chegar nesse ponto, pessoal. Foi uma coisa Eu tô me sentindo tão mula de não ter conseguido fazer agora. Cara, somos dois, viu? Sinceramente. Pessoal, mas é uma coisa que a gente descobre. Até eu agora, eu acho que eu teria... Eu pensei em fazer com while até no começo, mas eu pensei, pô... Tá, então olha só. Se o cara respondeu que sim, agora, se não for S, foi alguma outra coisa, né? E se foi alguma outra coisa... Tá meio louco aqui, peraí. Tá muito louco isso aqui, peraí, calma aí. Às vezes ele buga a indentação. Cara, esse record ele é bom, mas ele é meio... Se a escolha for igual a sim, caso, chama o main. É isso que você falou, é verdade. De vez em quando esse rap aí dá umas bugadas aqui. Você acha que tá errado, mas é ele que tá errado. Por que ele não tá indentando aqui, ó? Então, acontece tem umas coisas que eu fiquei louco. Os dois espaços e usa tab. Apaga o if e dá um tab de novo. Apaga o espaço antes do... Foi. Não, mas tá com algum erro aqui, ó. Agora você tem que fazer a mesma coisa com o main. Assim. Tá. Aí você apaga o espacinho aí da tab. Isso. Mas acho que na linha 5 também falta um espaço. Acho que só está com... Eu acho que o if ele tá desalinhado com a variável de cima. Já tá. Isso agora tá bom. Então, qual que é? Mas eu tava dando tab aqui, acho que deu algum bug aqui. Ele recarregou, vocês viram que tava recarregando? Mas é que tava desalinhado. Aí ainda só bem por que estar isso desalinhado. acontece Às vezes a conexão cai também, daí ele não... Deixa eu botar o monitor do lado aqui, peraí. Tá, então... Só que tem um outro problema, pessoal. Aqui, ó. Se
Se for o não, no caso, eu tenho que fazer o quê? Acaba o programa, tá? Porém, eu vou dar um print. Uma saudação. Print, programa encerrado, no caso, né? Legal. Só que tem um problema aqui. Não, porque se ele botar uma outra opção que não for S ou N... Não, peraí. Tá, se for o if, legal. If aí, né? Agora, se for, no caso, o... Ah, não, peraí. Se ele botar uma porque se não for sim ou não, precisa dar... Ele precisa perguntar de novo. Se for diferente de S, ele pergunta de novo. Ou então usa um separador diferente, né? Exclamação igual. Aqui, ó. Se for S, tá? Se for igual a S ou for igual a N, se for S ou N, que é as duas opções válidas, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar um outro if aqui. Se for... Eu vou tentar mudar isso aqui, vai ficar meio redundante, tá? Mas vamos lá. Se for N, faça isso. Elif. No caso, se for S... Calma aí, pessoal, calma aí. Tá, se for igual a vou dar um print. Programa encerrado. Encerrado. Eu vi com o microfone ligado. Eu ia falar, eu acho que você complicou pro pessoal aí, cara, não querendo me intrometer na programação, mas eu deixaria o if igual assim, um elif igual a não, e o else que for o restante perguntando de novo. Tá, pode ser então. Então vamos lá, né? O que a gente pode fazer no caso, né? Se a escolha, se o valor de escolha for igual a S, no caso, ele vai executar novamente o main, correto? Isso mesmo. Correto. Se escolha, se não ser escolha for igual a N, ele encerra o programa? Ele encerra. E aí, o else, ele chama a função de novo, o menu. E se não for um else ou se não for um N, tá? Se não entrar em nenhum dos dois, a gente fala print, opção inválida e chama o menu novamente. Vou pegar isso aqui tudo, peraí. Tá, então ele vai pegar o valor do usuário, vai deixar minúsculo. Se o valor for S, ele vai chamar o main novamente, vai executar o código de novo. Se for N, ele vai encerrar e vai retornar um true, não vai dar um return, só para encerrar a função, né? Return ou break? Indiferente, eu trabalharia com return aqui, porque assim, né? Ele está executando a função, tem que ter alguma saída, né? O menu, ele atingiu o objetivo dele, o cara saiu. Então, saiu. Então, ele encontrou um return e vai sair da função, por exemplo. E, se não, opção inválida e vai chamar o menu. Tá, deixa eu executar isso aqui para ver qual que vai ser o erro. Insira um site, google.com. Desculpa, pessoal. Eu já encolhei qual que é o erro. Aqui no main, após ele executar, porque começa executando o main, tá? Após executar o main uma vez, tá? Ele tem que vir aqui e executar o menu, né? Após a execução do main. Entenderam? Verdade. Ô Bruno, é comum chamar a função dentro da própria função? É comum esse tipo de programação? Super comum. Eu estou usando várias vezes. Eu estou dando print várias vezes aqui, ó. Não, usar a própria função dentro da tua função. Tipo, você está usando, tá chamando um menu dentro da função menu. Sim, você pode sim. Pode chamar, e inclusive, tá? Você pode chamar passando parâmetros de novo para ela, por exemplo. Maravilha, obrigado. Tá, então vamos lá, vamos executar aqui. Insira um site, google.com.
Verificar mais um site? Não. Encerra. Legal. Insira um site, google.com. Verificar mais um site? Sim. google.com, mais um site? Sim. google.com, mais um site? Não. Encerra. Cara, sensacional. Faz com mais sites ali junto. Tá. google.com, técnicasdeinvasão.com, facebook.com, botar aqui um domínio que não existe. Coloca um que é isso mesmo. E terra com espaço.com.br. Bota um J agora para verificar o else. O J? Tá. google.com, J. Opção inválida. Boa. Gente. O Twitter, o Que cara Twitter bom. tá dando que tá desligado, cara. Tá dando que tá 400. 400 é desligado, né? Tá off. Vamos ver aqui. Não, 400 é not found. 404, pelo menos. 400. Requisição inválida. O pedido não pode ser entregue devido à sintaxe incorreta. Ou seja, a tua sintaxe, vamos ver aqui o Twitter, deixa eu ver qual que é o erro, peraí. Foi errada no caso, né? Twitter, eles podem estar bloqueando por não ter o www ou por não ter HTTP, várias opções. Né? Twitter.com. É isso, eu escrevi certinho, pô. O Twitter está offline. Se eu botar, por exemplo, calma aí. Eita, cadê um Ctrl+C? HTTP. Vamos pegar o site do Twitter direto para ver a requisição dele. Twitter.com. Expect. Network. E vou recarregar ele aqui, peraí. Vamos pegar essa URL completa dele aqui, por exemplo. Ele pode estar trabalhando também, tá, pessoal? Que é uma coisa que eles vão aprender mais para frente, que é o offline, que é o User Agent. Eu já vou mais para frente, tá? Que não é o objetivo aqui agora. Porque quando eu dou um request aqui, por exemplo, ó, eu estou falando aqui, ó. Se liga. Aqui, ó, na minha requisição. Todos esses valores de cabeçalho, a gente pode enviar para a aplicação também. Então, deve ter em algum lugar aqui, ó, User Agent. Eu estou utilizando um Mozilla, um Macintosh, meu computador, minha versão. E a gente pode também fazer um request, tá passando cabeçalho. Por exemplo, aqui, ó. Aqui no request, além da URL, a gente pode botar um cabeçalho de User Agent, como que eu quero fazer a requisição, qual que é o meu navegador que eu vou estar utilizando. Tem uma coisa bem legal. Mas, basicamente, tá, para não complicar, pessoal, o objetivo é trabalhar com a lógica aqui. Deixa eu diminuir a fonte um pouquinho para large. Se a gente for analisar, a gente criou a função menu, criamos a função main, executa o menu no final, e demos o main para iniciar. Vou dar aqui, ó, init. Para iniciar a execução do código, tá? Deu 37 linhas. Deu para entender, galera? Como que foi? O que vocês acharam? Show de bola. Show de bola. Pode colocar o código também junto com a gravação, Bruno, por favor. Vou mandar para vocês o código aqui até, ó, no chat já. Ô, Bruno. Bruno, eu vou postar meu código lá, depois você dá uma resposta lá para mim. Manda para mim aí. Problema da Accept, que não faço ideia porque... Manda o código aí. Fechou, vou postar ali no Slack mesmo. Não, manda que eu vejo que agora na aula já. É mesmo? Beleza. Na função menu, Bruno, aquele return ali, ele não está sendo passado nada. O que exatamente ele retorna para encerrar a função? Retorna um true. Na verdade... Ele simplesmente encerra, né? Aí eu ele encerra. Porque quando ele encontra o return, ele mata a execução, entendeu? Mas sem o return, eu fiz sem o return o meu. Do mesmo jeito ele encerrou. Ele deu o printf e acabou, não foi mais nada. Mas é muito assim, pessoal, por exemplo, tá? Tem muita coisa que não precisa, por exemplo, o string aqui, digamos. Talvez não precisaria, por exemplo. Mas teria que analisar qual que é o valor. Tem coisas que a gente faz muito por... Como que fala? É mais a linha de pensamento, sabe? Na minha cabeça, ao menos, quando eu vejo o return, tá, acabou. Aqui, ele vai parar aqui, entendeu?
Porque se eu não tiver o return aqui, por exemplo, imagina, daqui 3 meses eu vou ter que ler o código. Tá, tudo bem, tá explícito aqui no print, né? Porque é um programa de terminal. Mas se não fosse, como que eu vou saber que esse elif pode encerrar a função, entendeu? Digamos que aqui fosse uma função HTML, sei lá, enviasse uma outra função para o servidor, tal, e beleza. Daí como que eu vou saber, vendo o código, que ele vai encerrar a função aqui, digamos? Então eu gosto de deixar explícito, porque quando eu bater o olho, eu sei, cara, se ele entrar aqui, vai encerrar. Realmente é bom saber o modo de trabalho, né? Que ele pode parar uma função, no caso. Porque imagina que meu programa está parando sozinho lá no servidor, tá? E eu não tenho aqui um return, eu tenho que dar manutenção para ele. Eu cheguei na parada aqui, tá, mas por que ele está parando? Tá, ele pode parar se ele entrar aqui ou se ele entrar aqui. Tá, ele está entrando em algum dos dois? Só para ter esse design mesmo. Tá, botou o código no Slack aqui? Eu coloquei no chat. Qual chat? Aqui do Google Meet mesmo. Ah, tá, cadê? Lá em cima. Eita. Não, onde? Pera aí, vou mandar de novo, pera aí. Manda o link do Replit pra mim. Ah, verdade, melhor, né? Porque fica... Vamos lá. Mandar... Vamos todo corrigir seu código, falou o chat ali, ó. Aí, ó, mandei. Bora ver isso aqui, então. Bora ver o código do Lucas aqui. Tchan, 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 tchan. Eita, calma aí. Deixa eu dar um fork, peraí. Deixa eu dar um fork. Tá, vamos lá. Funções, deixa eu dar o executar para ver o erro, peraí. Aí, eu tenho uns testes ali que eu deixei anotados, se quiser colocar. O erro dá mesmo quando eu coloco uma URL aqui inválida. Tá, vamos ver. Botar uma URL inválida aqui. Eu acabei de... Deixa eu ver qual que é o erro. Aí, Bruno, se você quiser que eu falo. Qual que é? No try, ele colocou o request antes do try. Tem que colocar dentro. Então, eu tinha colocado dentro do try e tava dando a mesma coisa, cara. Aí eu tirei e eu achei que era... Vamos tentar aqui, vamos ver. Ele ficou? Ah, porra. Como assim, velho? Caralho. Eu juro, tava dentro do try antes. Antes tava dentro do try. Talvez, a hora que você botou, faz parte. Talvez não estava indentado, talvez, por exemplo, assim. Pode crer. É que nem quando tava desalinhado aí contigo, né? Nossa. Pode crer. Cara, isso é normal. Comigo aconteceu também. Quando eu tô trabalhando também acontece direto. Eu tô me fudendo no código, aí eu mando pro camarada meu olhar, perguntar pra ele e falar, mano, você esqueceu de fazer isso daqui. É um negócio besta, um ponto, uma vírgula. Nossa, cara. Isso acontece direto. Olha, por exemplo, aqui, ó. Transforma em lista. Ó, tu viu o que eu fiz em uma linha? Ele fez 1, 2, 3, 4 aqui, tá vendo? É o que na hora que eu apanhei ali do cara, eu para tirar os espaços, na hora que eu vi que assim que tava complicando colocar um método em seguida do outro, eu falei, quer saber? Vou fazer um método para cada um, aí vou botar uma linhazinha, cara. E, cara, eu me arrepio quando eu vejo isso, porque, cara, cada um pensa... Depois que eu comecei a programar e ensinar programação também, com a maratona primeira turma e tal, eu comecei a ler mais código de outras pessoas, né? Cara, é uma coisa assim que cada um pensa de uma forma completa. Ninguém pensa igual, cara. Tipo, ninguém nunca faz nada igual. É muito louco isso. Não, e é o melhor exercício possível para você se desenvolver como programador, é você ler código dos outros. Exatamente. Então Concordo, aqui, né? Cara. Transforma. Esses 4 dias de maratona, eu tô vendo o código, tentando ajudar algumas coisas que eu sei e sendo ajudado. Tipo, evolui demais, velho. Só vendo o código mesmo e tentando ajudar. Exatamente. Então aqui, por exemplo, o nosso amigo, o Lucas, né? Ele criou, para cada verificação ele fez uma função, ó. O legal, cara, é que você dominou como trabalhar com função, tá ligado? Então, eu quis fazer dessa forma também, justamente para praticar, sabe? Para fixar bem o conteúdo, que eu até pensei em algumas formas de dar uma simplificada, mas eu falei, não,
Vou fazer mais assim para fixar o conteúdo e tal. Aqui, ó. Eu consegui rodar tudo tranquilo, mas tenho 2 problemas. 1, não consigo acrescentar o HTTP. E 2, não consigo fazer com que sejam aceitos mais sites. Alguém pode me ajudar? A Hannah. Hannah está no... Ela está aqui? No Mentoring. Ô, Bruno. Oi. Só tem um Pessoal, eu só vou encerrar a gravação aqui e a gente continua falando, tá? Peraí, calma aí, pra não ficar muito grande. Peraí.